Ora, pois bem, muito boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais este vídeo. Para quem não sabe, eu sou o João, sou formado na área da Geologia, e o tema do vídeo que eu hoje trago para vós, é naturalmente falar um bocadinho sobre o sismo que aconteceu na segunda-feira pela madrugada, às 5h11 da manhã, dia 26 de agosto de 2024. Sismo esse que abalou Portugal inteiro, digamos assim, que fez com que muitas pessoas acordassem, até porque era uma hora, enfim, inapropriado para ocorrer um sismo, eh, e várias pessoas acordaram, dada a magnitude do mesmo. Nós estamos a falar de uma magnitude superior a 5. Os dados mais recentes apontam para 5.3, 5.4, ou seja, é um sismo já com uma magnitude e com uma libertação de energia entre intermédia e forte. E é um sismo que, se tivesse sido mais próximo da costa portuguesa, ou se tivesse sido em terra, poderia ter perfeitamente criado problemas. Portanto, são pequenos avisos que não devem ser ignorados como a reflexão inicial. Eu testemunhei o sismo, até porque eu ainda não estava a dormir a essa hora, eu ainda estava acordado, ainda estava a trabalhar, e senti o sismo precisamente aqui no meu escritório, ou aqui no caso, no segundo andar da minha casa, que é onde eu trabalho mais. E senti o sismo bastante bem. Eu até pensei que fosse inicialmente o meu gato aqui debaixo dos meus pés, mas com a chegada das ondas S, o abalo intensificou-se e, de facto deu para perceber bem que era um terremoto. E foi uma experiência interessante. Eu pessoalmente nunca tinha vivenciado um sismo desta magnitude, já tinha experienciado e já tinha sentido tremores, mas com este tipo de magnitude ainda não. E com tanta intensidade, ok? Bom, com base nisto, vamos então começar por compartilhar aqui a nossa tela e vamos para um site que eu gosto particularmente, que é o Volcano Discover. Antes de irmos aqui, vamos introduzir o que é o Volcano Discover. Portanto, é um site que tem o registro dos vários terremotos e vulcões ao longo do tempo, é um excelente catálogo dos mesmos, e é um catálogo que alberga não só os tremores que foram sentidos, mas todos os episódios que foram registados pelas diferentes estações sísmicas. O que é muito interessante e o que é particularmente útil para nós geólogos, ou mesmo também para os próprios curiosos pela matéria. E tem um intervalo temporal que vai desde 300 a 400 anos, o que é, na verdade, bastante bom. Vamos então aqui selecionar a opção Últimos terremotos. Isto aqui não interessa, isto é publicidade. E vamos para o mapa que permite, ou que no caso, permite uma ampliação de modo a que ele fique espelhado por toda a tela. Esse mapa está aqui abaixo, portanto, é quando aqui diz incorporar ou compartilhar mapa independente. Vamos aqui aumentar. A informação que nós temos inicialmente é o quê? É a informação referente às últimas 48 horas. Ora, eu estou a gravar este vídeo, são para já 10h47 da noite. Ou seja, o sismo foi há 2 dias e tal, ok? Foi há mais de 48 horas. Isto porque ele foi às 5h11 da manhã do dia 26. Portanto, ainda não está, ou melhor, esta opção já não mostra esse sismo. Portanto, temos que ir aqui à opção, antes de mais nada, ampliar aqui um bocadinho mais isto, ok? Temos que ir aqui à opção últimos 7 dias. E nós vemos que o catálogo sísmico e que o registro aumenta muito mais, ok? Nós temos aqui epicentros que estão muito mais marcados. E, naturalmente, temos um maior destaque para que zonas? Para a zona do Anel de Fogo do Pacífico e para a zona do chamado eixo da Mesogenia, que é compreendido mais ou menos desde a região dos Açores até à zona do Japão, ok? O eixo da Mesogenia é este troço que está aqui mais ou menos representado, onde o cursor está aqui a navegar, ok? Portanto, ele compreende as compressões entre a placa euroasiática e africana e a placa euroasiática e placa indiana, e penso que um bocadinho a placa das Filipinas, não sei se chegará à placa australiana, eu tinha que ver isso agora melhor, mas pronto, mas o objeto do nosso estudo não é tanto esse. Ahm, e, uh, e porquê é que estas zonas são aquelas onde nós temos o maior número de epicentros? Não só também porque são zonas que registram naturalmente uma maior sismicidade, mas também porque é onde nós temos as redes sísmicas mais completas e é onde nós temos também o maior número
de estações sísmicas. Portanto, o registro aqui acaba por ser muito mais permanente, nomeadamente aqui na zona do hemisfério norte. Enquanto que a sul esse registro já não há, já não está tão completo, exatamente pela falta de redes sísmicas e de estações sísmicas. Mas pronto, vamos então aqui avançar e vamos olhar aqui para a nossa Península Ibérica. E nós vemos que nos últimos 3 dias foram registados estes sismos todos, ok? Isto para diferentes magnitudes. Mas vamos filtrar isto e vamos passar para, e vamos clicar aqui na opção 5+, que quer dizer o quê? Quer dizer superior a 5 de magnitude, ok? Clicamos e vemos que o único epicentro que fica aqui registado é este sismo, ou seja, que é o sismo que ocorreu a cerca de 52 km a cerca de 52 km de Sines, ou seja, 52 km a oeste de Sines, ou seja, um sismo que, como nós conseguimos ver, ocorreu já em alto mar e ocorreu a uma profundidade entre 17,5 km a 25 km. Isto, claro, estes valores variam um bocadinho em função da biografia que nós utilizamos, ou neste caso da fonte que nós também estamos a recorrer. Até porque quando nós determinamos a profundidade a que ocorreu um sismo, muitas vezes os dados não são, não vou dizer que não são fiáveis, mas têm sempre uma pequena incerteza associada, porque quanto maior for a profundidade a que ocorre um sismo, mais difícil, ou neste caso mais incerta, é a sua triangulação. A triangulação, para quem não sabe, é este processo que está aqui representado. Ou seja, para nós fazermos a triangulação, nós precisamos de 3 estações sísmicas, precisamos do registro de 3 sismógrafos, e aqui tanto faz se pode ser para pêndulo horizontal como para pêndulo vertical. Os pêndulos horizontais são aqueles que registram as veitações na direção norte-sul e este-oeste, enquanto que os pêndulos verticais, ou sismógrafos de pêndulo vertical, são aqueles que registram os movimentos segundo o eixo dos Ds, ou seja, os movimentos, os movimentos verticais, ok? Pronto. Mas com base nisto, nós pegamos no registro de 3 estações sísmicas e a partir daqui calculamos, isto claro está no modo simplificado, na realidade isto é bem mais complexo. Já agora o site que eu estou aqui a recorrer é ao site do Colégio Vasta Gama e é muito didático, sobretudo para alunos do ensino secundário e para quem quer começar a descobrir um bocadinho este mundo, ok? Mas nós calculamos a diferença dos tempos de chegada das ondas P e das ondas S para cada estação, ok? É preciso no mínimo 3. E a partir desses tempos de chegada, convertemos esses tempos de chegada para a distância epicentral em quilómetros. E depois, no mapa, por exemplo, ou no mapa, calculamos, ou neste caso nós fazemos uma circunferência cujo raio é essa mesma distância epicentral, ok? Isto sempre para as 3 estações sísmicas. E a interseção entre esses 3 raios, ou entre essas 3 circunferências, cujo centro é sempre a estação sísmica, essa interseção será o quê? Será, portanto, o nosso epicentro, ok? Que pode não ser, ou que neste caso pode não ser um ponto unificado, na verdade pode ser uma pequena área, pode ser, por exemplo, um triângulo, ok? Porquê? Por causa exatamente da profundidade a que ocorre o sismo. Quanto mais profundo for o sismo, mais difícil é uma determinação exata do epicentro desse mesmo sismo, ok? Para sismos entre os 0 a 10 km de profundidade é relativamente fácil, a partir dos 10 já não é tão acessível e já pode ter ali uma certa incerteza, não é? Bom, e a mesma coisa, naturalmente, vai também ser feita quando nós determinamos a profundidade a que ocorre o sismo, ou seja, quando nós determinamos o foco ou o hipocentro, ok? Qual é que é a diferença entre epicentro e hipocentro? É muito simples. O epicentro, digamos que, ou melhor, o foco, o hipocentro em todo o caso, é o ponto em profundidade de onde ocorreu a ruptura do sismo, enquanto que o epicentro é o fixo epi, quer dizer superfície, é, portanto, a distância vertical à superfície a que ocorreu esse mesmo sismo. Ou seja, foco é em profundidade, ao passo que epicentro é à superfície. Está certo? Espero que me tenha feito mais ou menos perceber. Isto, na verdade, isto é matéria que se dá, penso eu,
no 10º ano e penso que dar-se-á também no 7º ano. Pelo menos eu, quando tinha Ciências Naturais 7º ano, eu lembro que cheguei a dar essas mesmas matérias. Ora, pois bem, e voltando aqui à nossa discussão, o sismo, portanto, tem uma magnitude que, em função da fonte, no caso da Vulcan Discover, aponta para os 5,4, ao passo que, por exemplo, fontes como a IGN e, sobretudo, como o próprio IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, apontam para os 5,3 e 25 km de profundidade, ok? Portanto, vamos assumir que a profundidade a que ocorreu o sismo ocorreu neste intervalo, entre 17,5 e 25 km de profundidade, está bem? Ahm, e, e em todo o caso, nós podemos perguntar porque é que o sismo ocorreu neste epicentro. Quando nós sabemos que em Portugal, e penso que é, enfim, do vosso conhecimento, que Portugal tem um risco sísmico que, à escala global, é considerada como sendo intermédio, ok? Ou seja, não é um risco tão baixo como é, por exemplo, na Suécia ou na Noruega, mas também não é um risco tão alto como é, por exemplo, no Chile e na Indonésia, está bem? Mas é um risco que tem de ser levado em conta. Isto porquê? Porque Portugal está numa zona de confronto de tectónica de placas. Eu até vou meter isto aqui na aplicação Ruas, exatamente para vocês perceberem como é que este puzzle das diferentes placas litosféricas está distribuído, ok? E olhando aqui genericamente e focando sobretudo nestas duas placas, no caso, nós temos a placa africana e a placa euroasiática. E Portugal encontra-se próximo ao confronto entre essas duas placas, assim como Espanha, Marrocos e depois Itália, até à zona da Turquia, mais ou menos. Está bem? E quando nós pensamos em terremotos em Portugal, é muito comum nós associarmos os terremotos, naturalmente, ao terremoto de 1755, eh, que por sua vez é um terremoto que terá tido origem mais ou menos aqui nesta região. Esta região é conhecida como Banco de Gorringe, que é uma geoforma, ou seja, será um relieve positivo, oriundo exatamente por essa deformação associada ao confronto entre a placa euroasiática e a placa africana, ehm, que por sua vez gerou aqui um relevo, que eu vou passar isto para o modo satélite, que por sua vez gerou aqui este relevo, que se acredita que tenha sido o epicentro do terremoto de 1655. No entanto, isso ainda é uma discussão que ainda está em aberto, pois há geólogos, nomeadamente o professor Dr. António Ribeiro, que apontam que o Banco de Gorins poderá eventualmente ter, salvo erro, entre o Banco de Gorins, posso estar aqui a fazer uma pequena confusão, que apontam que no Banco de Gorins poderá estar associado um carregamento. O que é um carregamento? Um carregamento é uma falha inversa, cujo pendor é inferior a 30 graus. Está bem? Um, e, um, e o professor Dr. António Ribeiro denominou esse carregamento em homenagem ao nosso Marquês de Pombal. Ou seja, o nome desse carregamento é chamado Carregamento do Marquês de Pombal. Ele não foi só descoberto pelo professor Dr. António Ribeiro, mas também foi descoberto em parceria com um jogo italiano que eu confesso que agora não me recordo o nome. Mas mesmo assim vale a pena fazer a devida menção ou a devida citação, não é? Bom, e quando nós pensamos em sismos em Portugal, nós pensamos sempre que eles acontecem todos sempre na zona sudoeste, à região do Algarve. O que na verdade não é, o que na verdade não é, enfim, eu já ia dizer o que na verdade não é verdade, pronto. Mas é algo que em realidade não corresponde totalmente à realidade. Na verdade, Portugal tem registrado variedíssimos sismos que têm sido verificados não só dentro do território português, como por exemplo o sismo de Benavente de 1909, mas também ao longo da costa portuguesa. Já lá vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Mas, enquadrando Portugal tectonicamente, Portugal está numa zona, ou próxima de uma zona em que existe o limite entre a placa euroasiática e a placa africana, das quais ela começa aqui na zona dos Açores, ok?
Vou voltar aqui a pôr isto em modo híbrido para vocês verem melhor aqui os limites de placas. Vale citar que a preto estão aqui associados limites transformantes, ou seja, limites ou seja, em que os blocos deslizam um em relação ao outro, ou seja, em que não há nem criação de crosta nem destruição de crosta. A vermelho nós temos representado zonas em que existe convergência, em que o regime dominante é a compressão, ok? É a compressão, ou seja, há destruição de crosta. E a azul, nós temos limites divergentes, ou seja, em que há criação de crosta oceânica, ou seja, em que as placas, no caso, se separam uma da outra, como acontece, por exemplo, aqui no famoso, no famoso rift mesoatlântico. E também, se quisermos, também no próprio rift mesopacífico, que é um rift até bem maior do que o rift mesoatlântico. Por acaso ele aqui não está, eu penso que ele aqui não está cartografado, até porque ele é bastante grande. Está aqui cartografado. Onde o cursor está aqui, isto aqui faz alusão ao rift mesopacífico, que tem uma velocidade de separação que pode ir até aos 8 centímetros ano, salvo erro, enquanto que o rift mesoatlântico tem uma velocidade de separação de aproximadamente 2 a 4 centímetros ano, ou seja, e daí que o Oceano Pacífico seja bem maior do que o Oceano Atlântico, na verdade. Um, em todo o caso, e voltando a focar um bocadinho mais em Portugal, a movimentação relativa entre a placa euroasiática e a placa africana na região próxima a Portugal está entre 2,4 centímetros ano, ok? O que, portanto, comporta uma atividade sísmica que é considerada como sendo intermédia à escala global. Volto a dizer, não é tanto como é, por exemplo, na zona do Chile ou na zona da Indonésia, em que são zonas de subdução que podem atingir, por exemplo, entre 8 a 9 centímetros ano, ou seja, são dimensões que não têm nada a ver. Mesmo em relação aqui à nossa praticamente vizinha Itália, em Itália, a velocidade de deslocamento entre as placas é aproximadamente 4 a 5 centímetros ano, portanto, daí também que a sismicidade em Itália seja muito maior do que acontece em Portugal. No entanto, isso não quer dizer que Portugal não deva estar precavido para o risco sísmico, até porque nós temos, cá está, o terremoto de 1655 e mais recentemente o terremoto de 1969, 28 de fevereiro de 1969, que atingiram magnitudes que ultrapassaram facilmente os 8 magnitude. Eu penso que o último de 69 não chegou a 8, mas esteve ali entre os 7,9 e 7,8. Por acaso não houve danos, porque o epicentro foi muito longe do nosso território. Se tivesse sido como o de 1755, se calhar os danos teriam sido bem piores. Mas pronto. Agora, pensando bem, se a sismicidade em Portugal, ou se as zonas de principal atividade sísmica, e este é o motivo pelo qual eu faço o vídeo, sobretudo, se nós pensarmos bem, e tivermos um certo pensamento crítico sobre esta questão, nós vemos que o terremoto da passada segunda-feira, do dia 26, aconteceu aqui nesta zona, ou seja, aconteceu a 60 km para oeste de Sines. Aproximadamente 52 km, para sermos exatos. O que, na verdade, é até bastante longe, ou é relativamente longe, desta zona, que é a zona de fronteira de placas entre a placa africana entre a placa africana e a placa, no caso, placa euroasiática e placa africana, perdão. Ahm, isto leva a uma pergunta que é: como é que estes sismos se geram? Ou seja, como é que sismos longe das placas, ou seja, longe dos limites de placas tectónicas se geram? Isso é conhecido como sendo sismicidade dentro da placa, ou seja, sismicidade dentro da placa, que por sua vez é muito vista no nosso vizinho Marrocos, um país que eu até conheço relativamente bem. E como é sabido, em Marrocos, por exemplo, ocorreu aqui nesta região do Alto Atlas. Eu aqui mais ou menos aqui nesta região, aqui entre Marrakech, mais ou menos, a zona de Fadma, que é uma pequena aldeia
no lado do Atlas. Ocorreu o ano passado aqui um sismo de 7.1 na escala de Richter que vitimou, salvo erro, 4.000 pessoas. Não tenho assim presente os dados, mas penso que terá sido 4.000 a 5.000 pessoas. Que ocorreu mais ou menos por esta altura, curiosamente. Penso que foi na primeira semana de setembro. E é um sismo que é considerado como sendo intraplaca, ou seja, que ainda está longe aqui da zona de fronteira de placas. E porquê é que isto acontece? Como o professor doutor Rui Dias, da Universidade de Évora, diz e muito bem, na minha opinião, de uma maneira bastante didática, quando nós, por exemplo, temos dois comboios a chocar, não é? Quando as duas carruagens que estão à frente, entre aspas, se beijam, ou seja, têm o choque entre si, o que é que acontece às carruagens que estão por trás? Sofrem pequenos ressaltos, não é? Sofrem ressaltos. E aquilo que acontece com as placas tectónicas em regime compressivo é um pouco a mesma coisa. Ou seja, nós temos aqui compressão generalizada aqui nesta zona, só que há falhas intraplaca também. E essas falhas intraplaca, sobretudo falhas intraplaca, e nomeadamente se elas forem muito superficiais, como acontece no caso marroquino, se elas forem muito superficiais, elas podem também sofrer esses ressaltos compressivos. Elas podem sofrer uma reativação. Aliás, o Alto Atlas, a Cordilheira do Atlas, é formada a partir exatamente disso, ou seja, a partir de uma compressão. Este relevo está aqui representado, que atinge quase 5.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ela é formada exatamente a partir desses processos. Portanto, aqui a zona de Marrocos é uma zona que está extremamente falhada, ok? E associado a esse ressalto compressivo, ou seja, a essas tensões a que essas falhas, portanto, também estão sujeitas, elas vão, portanto, permitir com que as superfícies de teto cavalguem por cima das superfícies de muro. Para quem não sabe, isto acontece com as falhas inversas, ou seja, nós temos uma falha, por exemplo, aqui em regime compressivo, em que o bloco de baixo é o muro e o bloco de cima é o teto, ok? E quando nós temos um vento compressivo, genericamente, o teto sobe em relação ao muro. O que pode também, nomeadamente se forem falhas de grande extensão, relativamente superficiais e se a compressão for intensa, podem gerar também cadeias montanhosas. E é o que acontece aqui na região do Alto Atlas, ok? Não só do Alto Atlas, mas também do, 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 do Anti-Atlas, do Médio Atlas e também aqui na zona do Rif, aqui na zona do Tele-Atlas, se salvo erro é assim que se chama. Espero não me estar a enganar. Portanto, Anti-Atlas, Alto Atlas e Médio Atlas. Salvo erro é assim que estão distribuídas. E a norte é o Tele-Atlas. Portanto, a cordilheira do Atlas é formada por esse tipo de processos. Um bocadinho à semelhança da nossa Serra da Estrela. Só que a nossa Serra da Estrela, para já, está um bocadinho mais longe da zona de fronteira de placas e as falhas, por exemplo, aqui neste caso, a falha Lousa-Manteigas, etc., não são falhas que têm a mesma extensão que as falhas marroquinas. Daí que a Serra da Estrela não tem a mesma altitude nem a mesma atividade sísmica que se verifica, aliás, no Atlas. Mas voltando aqui ao nosso sismo, ou à nossa conversa inicial, ou que este vídeo inicialmente se propõe, nós podemos perguntar porque é que ocorre sismos aqui nesta zona. Exatamente por aquilo que eu acabei de dizer no caso marroquino. Porque em Portugal também há sismicidade intraplaca, ok? Ou seja, existem também zonas em que nós temos falhas, nomeadamente, tanto em terra como no mar, que estão ainda ativas e que podem ter uma sismicidade importante. Aliás, e vale nós percebermos aqui estes mecanismos. Há cerca de 80 milhões de anos para cá, num andar do Cretácico Superior que se chama, perdão, Campaniano, a Ibéria era, na verdade, ou a microplaca ibérica, era, na verdade, uma nomeadamente, a margem oeste portuguesa era passiva, ou seja, não tinha grande atividade tectónica. E ela, em realidade, ainda é uma margem considerada como sendo passiva. Mas a Ibéria, até então, ela tinha um regime tectónico que completamente intraplaca, digamos assim.
ou seja, em que não havia, ou seja, em que se especula que não pudesse haver assim grande sismicidade, pelo menos o registro da bacia lusitânica, que é uma bacia que eu conheço bem, que é uma bacia que vai mais ou menos aqui desde a zona do Porto até à zona até um bocadinho à zona de Lisboa. Ela, na verdade, no Cretácico Superior, o Jurássico Superior, ela não revela grande presença de sismitos, por exemplo. O que é um indicador de que a atividade sísmica não era assim muito presente nesta altura. No entanto, há 80 milhões de anos para cá, nesse andar, que é o Campaniano, a Ibéria começou por sofrer uma rotação, e já agora vou aqui mostrar aqui a, aqui a tela, aqui a cheio. A Ibéria começou por sofrer, imaginemos que a Ibéria era isto, ela começou por sofrer uma rotação semelhante a isto, até colidir com a Euroásia, ok? Um, isto foi, e vou voltar aqui ao compartilhamento, isto foi provocado pelo quê? Pela abertura do Atlântico Norte, que está aqui representada, vou pôr isto aqui em rosa outra vez, que está aqui representada, e pela compressão entre a placa euroasiática e a placa africana, ok? E esses dois regimes tectónicos principais fizeram com que a Península Ibérica chocasse portanto, contra a Euroásia, algo que, por sua vez, também ajudou, por exemplo, a formar os Pirineus. Bom, ou seja, então, este sismo é um sismo que é totalmente intraplaca, ok? E voltando um bocadinho àquela conversa daquele geólogo que eu acabei de citar, o professor Dr. António Ribeiro, ele tem uma teoria muito interessante, e infelizmente ele nunca foi meu professor porque ele é da Escola de Lisboa, eu sou de Coimbra, mas ele tem uma teoria que bate certo, ou pelo menos pode fazer algum sentido, que é embora haja alguns dados que sejam ligeiramente contraditórios. Ao longo aqui desta faixa toda de costa, desde mais ou menos aqui desta zona que é o chamado Banco da Galiza, até aqui à zona aqui do Gorrinja, que é esta geoforma que está aqui representada, é um bocadinho aqui à zona do Ampere, que esta zona fosse uma zona que representasse uma grande estrutura geológica, que estava aculpada por várias falhas, ok? Aliás, só aqui um pequeno à parte. Quando nós falamos em limites tectónicos, e eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui neste exemplo, aqui fala-se muito em falha a sua Gibraltar. Eu não gosto desse termo, eu prefiro limite a sua Gibraltar por uma questão. Porque falha, porque para ser falha, são fraturas das quais existe um movimento relativo entre dois blocos. E um limite tectónico de placas não é compreendido apenas por uma única falha, mas sim por um resultado de falhas. Algo semelhante a um vidro que está estilhaçado. Ok? Portanto, eu não gosto muito do que se chama isto de falha a sua Gibraltar. Eu prefiro limite a sua Gibraltar. Ok? Que é um limite, na verdade, praticamente assísmico, ok? Ou seja, não há grande sismicidade, provavelmente por causa do tipo de rocha, ok? Embora não saiba propriamente qual é que é o tipo de rocha, mas acredita-se que seja serpentinito, é uma rocha metamórfica de baixo grau, formada por metamorfismo hidrotermal, que é muito pouco resistente às forças de atrito, ou seja, quando existe o deslizamento, isto aqui já agora é um limite de deslizamento, tanto é que está representado aqui a preto, ou um limite, neste caso, transformante. Se o atrito for, por exemplo, muito diminuto e se a rocha for muito frágil, a sismicidade será muito, muito reduzida. Daí que isto seja praticamente uma zona assísmica. Enquanto que se nós formos para zonas compressivas, em que as zonas compressivas têm um acumular de tensão muito mais forte em relação às zonas de tração e às zonas de desligamento. Isto porquê? Porque zonas de compressão, para haver ruptura, é necessária uma quantidade de energia muito maior. Daí também que os sismos, por exemplo, superiores acima de 7,5, ou se quisermos até mesmo acima de 7, tenham mecanismos focais que estejam sobretudo associados a movimentos compressivos, ok? Isto basta, por exemplo, nós irmos ao registro histórico dos principais sismos à escala global. O sismo de Valdívia, o maior sismo até, em termos de energia, o maior sismo registrado até agora, tive uma magnitude 9,8, 9,7, foi numa zona de subdução. O sismo do Japão em 2011 foi também numa zona de subdução. O sismo de Sumatra e o sismo da Sibéria de 1963, se não estou em erro, também foram todos eles gerados
a partir de zonas compressivas, e genericamente quase todas associadas a zonas de subdução. Zonas de subdução porquê? Porque são aquelas onde existe um movimento relativo entre tectónicas de placas, uma velocidade em termos de movimento relativo que acaba por ser maior, exatamente pela densidade da placa oceânica que mergulha depois sobre as placas continentais, whatever. Não quero perder muito tempo com isso, até porque isso já é outra, ou já entra noutro tipo de campos. Mas pronto. Mas voltando àquela teoria do António Ribeiro, ou do professor Dr. António Ribeiro, ele propõe uma teoria muito interessante que fala de que ao longo da costa da costa da costa portuguesa, de Portugal continental, ou seja, a oeste do continente português, existiria, na verdade, aqui um grande aculpado de falhas que, na verdade, obedeceria ao quê? A uma grande estrutura geológica. Que poderia, essa estrutura geológica, ou que essa estrutura geológica poderá, eventualmente, no futuro, gerar uma zona de subdução, ok? E isto é um caso praticamente único no mundo, e é um caso que ainda não é totalmente percebido no mundo. E como é que esse registro, ou como é que o professor Dr. António Ribeiro conseguiu chegar a essa, ou digamos, propõe essa teoria? Se nós formos aqui ao site da conhecida UGS, eu quero ver aqui, eu estava aqui a procurar aqui do site da UGS, bem, eu vou ter que pesquisar aqui outra vez, com licença, e o SGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, subentende-se, Earthquakes, Catalog. Catalog. Portanto, se nós formos aqui ao site da IGS, que é um site bastante fidedigno e que tem, portanto, é um bocadinho como o Volcano Discover. Tem também digamos, uma amplitude do ponto de vista temporal para os diferentes sismos, que é uma coisa impressionante. Se nós formos aqui e selecionarmos aqui, neste caso, magnitude acima de 2,5, e se nós, por exemplo, formos aqui, vamos pôr, por exemplo, vamos por aqui, 1900, sim, vamos por aqui 1900, início 1900, e vamos pôr aqui 1 do 1, vamos já por aqui o primeiro dia aqui do século XX, e colocarmos até o dia 2, por exemplo, e colocarmos aqui personalizado, ou seja, vamos aqui ampliar, e selecionarmos aqui o nosso país. Onde é que, bem, se nós selecionamos aqui o nosso país, e vamos criar aqui o nosso polígono. Não é assim, como é que é? Onde é que isso é? Ok. Pensou que será aqui. Então, clique para selecionar. Ok. Bom, não era isto bem que eu queria, mas tudo bem. Vamos só aqui tirar isto. Não, não é isto que eu quero. O que eu quero, na verdade, é isto. Oi? E com isto já estou a fazer disparate. Peço desculpa. Bom, vamos selecionar aqui o retângulozinho e vamos pôr aqui Portugal. Usar então esta região. Não está como eu se calhar queria. A questão é que eu também já não uso isto há algum tempo. Bom, mas vamos aqui selecionar aqui Portugal. Vamos usar aqui esta região. Pronto. Vamos compreender Portugal, a Galiza e um bocadinho ali a zona do Mar Cantábrico. E vamos, depois disto, procurar. Procurar aqui a opção. Pá, 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 pá. Portanto, nós temos aqui a magnitude e vamos formatar aqui em termos de magnitude. Nós temos estes sismos todos que foram registados desde o século XX, desde o século XX, ou desde o início do século XX até aos dias de hoje, ok? E o que é que nós vemos aqui? Aqui mais ou menos aqui entre a zona do Banco do Orange até aqui à zona do Banco da Galiza, que é aqui mais ou menos aqui esta zona, nós temos os sismos, todos eles obedecem a uma certa continuidade, pelo menos em termos de longitude, está bem? O que na verdade ainda não é totalmente compreendido, mas a teoria que suporta, ou que neste caso que melhor poderá explicar, é essa existência dessa grande estrutura geológica que o professor Dr. António Ribeiro referia. No entanto, há um problema em relação a essa teoria, é que as falhas ao offshore, ou seja, em mar alto, ainda não estão cartografadas. Acredita-se que essas falhas tenham surgido a quando a abertura do Atlântico Norte, ou quando o começo da abertura do Atlântico Norte no Triássico Superior. Ou seja, qualquer coisa como 238 MAs, ou seja, 238 milhões de anos.
Ou seja, Portugal estava sujeito, ou a Ibéria estava sujeito a um processo de drift que gerou uma série de falhas normais, como é aliás comum em limites divergentes. E a partir da compressão da Ibéria, essa, essa, hum, portanto, essas falhas que até então estavam inativas foram, portanto, reativadas pelo efeito dessa mesma compressão à cabeça entre a placa euroasiática e a placa africana. E a Ibéria toda, neste caso, está sujeita a um processo compressivo, ainda que possa não ser muito intenso, sobretudo se nós vamos mais para o centro de Espanha e mais para a zona do sistema central ou das cadeias centrais, etc. Ok? Mas na zona sul é bem mais intenso. Aliás, a bacia lusitânica, que é esta bacia aqui, é muito menos fraturada do que a bacia, por exemplo, do Algarve. Mas é que não tem nada a ver. Aliás, a própria sismicidade aqui nesta zona obedece a um paralelo que está bastante bem vincado e muito marcado. Ou seja, nós conseguimos ver que a Zona Sul, de facto, tem uma sismicidade ou uma propensão para sismos maior do que a região Norte. No entanto, essa região Norte, ou se quisermos, a região paralela à costa oeste portuguesa, nomeadamente, e vamos focar sobretudo aqui entre a zona do Vale Inferior do Tejo até à zona mais ou menos aqui da Costa Vicentina, Costa Algarvia, vá até Sagres, nós vemos que nós temos um registro sísmico que está bastante bem presente e que cá está, obedece a uma longitude que é mais ou menos regular. E esses sismos podem, de facto, estar associados a uma grande estrutura geológica que poderá, no futuro, corresponder a uma zona de subducção. Ou seja, quer isto dizer o quê? Que, de facto, nesta zona do país, sobretudo, há sismos que são muito, muito perigosos. Aliás, eu vou dar aqui um belo exemplo. Eu queria. Ui, onde é eu queria ir aqui a uma. Eu queria ir aqui à zona do. Vamos meter aqui sismos superiores, ou vamos selecionar aqui a opção de sismos superiores um, a, a 6 de magnitude, por exemplo. Ok? Vamos aqui, vamos aqui, aqui procurar. Eu penso que a zona de Portugal já estará mais ou menos representada. E é interessante porque se nós formos aqui, isto aqui, portanto, Alcochete. Isto aqui será, portanto, 1909, tã, 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 do antigo, portanto, magnitude. Opa, não me digam que isto aqui não tem o sismo que eu estava aqui à procura. Mas pronto, por exemplo, nós aqui em 1909, mais concretamente aqui na zona, eu penso que este será o sismo de Benavente. Se bem que eu tenho ideia que o sismo de Benavente teve uma magnitude de 7. Mas pronto, tudo bem. Ou seja, nós vemos que ao largo aqui desta costa, ao largo aqui desta região toda, nós temos sismos, ou nós podemos ter sismos, que podem ter atingido uma magnitude, por exemplo, superior a 5. Ou seja, que o caso de Sines não foi um caso isolado. Ou seja, nós temos falhas importantes mesmo dentro do nosso território, mesmo até no continente. O melhor exemplo, por exemplo, será a falha do Vale Inferior do Tejo, que são falhas muito importantes na nossa geologia, e que já provocaram danos, inclusive, no nosso território. Eu vou aqui, por exemplo, aqui pesquisar pelo tal sismo de Benavente de 1909. Sismo Benavente 1909. Eu penso que aquilo estaria ali a simbolizar ou que o IGS estaria ali a simbolizar o sismo esse mesmo sismo. Portanto, é um sismo ocorrido a 23 de abril de 1909 e que cá está, e que está aqui a dizer vitimou cerca de 4 dezenas de pessoas. Eu penso que em número absoluto terão sido 43, mas eu não quero estar aqui a inventar o número. Além dos prejuízos materiais que, aliás, vocês conseguem ver aqui a partir das imagens. Ou seja, quer isto dizer que a parte mais ocidental do nosso território e o offshore, ou seja, a zona, ou seja, a nossa costa e a nossa costa, tem de facto uma propensão sísmica bastante significativa e que é muito relevante e que nós não devemos ignorar. Perguntar-me-ão assim: poderão gerar sismos com a magnitude do terremoto de 1755? Eu não acredito, porque as forças tectónicas aqui envolvidas não serão a priori tão fortes como as zonas de um confronto de placas, ok?
no entanto, pode de facto criar sismos significativos. E isso é bastante prejudicial para o nosso próprio cotidiano. Eu queria também mostrar aqui um sismo que eu acho que não está aqui marcado e não sei porquê. Aliás, eu vou aqui voltar aqui ao nosso mapazinho, não é? E vamos aqui ampliar. E queria focar aqui sobretudo aqui a região de Setúbal. Queria focar aqui sobretudo aqui a região de Setúbal. Portanto, Lisboa não é isto que eu quero. Vamos focar aqui esta zona, ou seja, aqui a zona de Setúbal, aqui ao pé do canhão do canhão de Setúbal, subentende-se. Já agora, só aqui uma pequena curiosidade. Epá, no Exame Nacional deste ano de Biologia estava lá escrito falha da Nazaré. É um erro algo comum. Não é falha da Nazaré, mas sim canhão da Nazaré. É importante que isto fique bem explícito, ok? Então, que por sua vez os canhões também estão associados também a deformações, ou podem também estar associados a deformações, algo que também só comprova a atividade tectónica que Portugal, neste momento, também está sujeito. Portanto, convém também aferir isso. Mas vamos aqui focar aqui esta região de Setúbal. Isto simboliza aqui zonas que eu não quero, mas pronto. Bom, e vamos usar aqui esta região e vamos aqui usar uma magnitude, cá está, magnitudes desta vez superiores a 5 e vamos procurar. Pois, eles não fazem aqui eles não fizeram o registro desse, não sei porquê, aqui não fez o registro desse sismo que eu queria. Portanto, vamos ao Google. Esse sismo é o sismo de Setúbal de 1958. Setúbal, aqui está 1909, erroneamente, 1958, que foi um sismo que, salvo erro, não chegou a vitimar pessoas. Sismo de Setúbal, sim. Foi a 11 de novembro de 1958, como nós conseguimos ver aqui marcado. Ele não terá criado danos humanos, mas chegou a criar danos materiais. E foi um sismo que chegou a ter uma magnitude de cerca de 7.1 na escala de Richter, salvo erro foi 7.1, um bocadinho à semelhança do sismo de Benavente, e que, inclusivamente, chegou a gerar um mini tsunami que, por exemplo, inundou toda a Baixa de Setúbal, ok? E o seu epicentro, e vamos aqui à procura de imagens, o seu epicentro, como nós... não é isto que eu quero, sismo de Setúbal. Tem piada que eu no outro dia estava à procura aqui do epicentro, mas não, não me aparece, não sei porquê. Vamos aqui procurar sismo Portugal. Talvez sismo Portugal 1958 seja melhor. Epicentro. Ora bem, isto está. Bom, não há imagens. Tem piada que eu no outro dia tinha encontrado um artigo que falava sobre isso. Mas pronto, mas independentemente disso, e vamos voltar aqui ao site do Volcano Discover. Esse sismo, aliás, se eu for aqui para. Não, a questão é que só aparece aqui os últimos 30 dias e então. Mas pronto, não há problema. Mas pronto, de qualquer das maneiras, esse sismo de Setúbal, o seu epicentro terá sido aqui mais ou menos aqui nesta zona. Ok? Aqui, pronto, não muito longe da cidade de Setúbal, foi também na zona, foi também aqui offshore, mas como nós conseguimos ver, o epicentro não está longe do epicentro que ocorreu do sismo da passada segunda-feira. Isto quer dizer o quê? E prometo que já estou quase a acabar o vídeo. Quer dizer que Portugal tem sismicidade que não está apenas presente a sudoeste do Algarve, mas ao longo de toda a zona ao longo de toda a nossa margem atlântica. E que lá está, a sismicidade e a sismicidade mais perigosa será sobretudo ao pé da costa vicentina, Sagres, etc. É verdade. Mas também na própria Zona Norte, e eu chamo aqui a atenção aqui para um sismo que ocorreu em 2018, e ele não é muito falado, mas eu lembro-me que isto foi também em setembro de 2018, é esta fase do ano, e já vi que costuma ter aqui alguma popularidade do ponto de vista dos sismos. Mas se nós formos aqui eu vou pôr aqui 2015, e vamos pôr aqui um mínimo de 3. E vamos aqui
desenhar aqui o nosso retângulozinho. Vamos aqui avançar isto para cima. E vamos avançar aqui um bocadinho para norte. Usar este. Ui, aqui enganei, poça. Ai, 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 ai. E vamos usar aqui esta região, aqui entre o Porto, Coimbra. Aqui, desenhar aqui o retângulo. Onde é que é aqui? Ok. Ah, ok. Ok, penso que isto servirá. Usar esta região e vamos aqui procurar. Isto é um exemplo interessante. Ora, aí está, 4 km de Porto Mós. Minha Nossa Senhora, será que também não houve aqui o registro para isso? Ui, estava ali uma moto. Peço desculpa. Ahm, eu queria. Vamos pôr aqui mais offshore, porque o epicentro terá sido mais offshore. Caramba, pá, já viram isto? Ora aí está. Pronto. Nós temos aqui este sismo, que está aqui simbolizado, que teve uma magnitude de 4,8. Foi a cerca de 132 quilómetros de Peniche. Ou seja, uma zona que teoricamente não devia comportar grande intensidade sísmica, ou ter sismos de baixa magnitude. Mas aqui já tivemos uma magnitude, como nós conseguimos ver, 4,8 na escala de Richter. 4,8 na escala de Richter. Está aqui marcado aqui no cursor e o seu epicentro está marcado aqui por esta bolinha azul. Isto, portanto, reforça a tal ideia de que a nossa costa, sobretudo a parte sul, mas um bocadinho a parte norte, está toda ela sujeita a uma compressão, ainda que intraplaca, que por sua vez é fonte de uma atividade sísmica algo intensa e que não deve ser ignorada. Portanto, estes sismos que ocorreram, ou que têm ocorrido ao longo da nossa história, são sismos que nós devemos ter alguma atenção. Com isto eu vou retirar aqui o compartimento de tela e vou fazer aqui uma pequena reflexão final. Quando nós falamos no seguinte, e quando nós pensamos que Portugal não está preparado para um sismo, Portugal está preparado para um sismo no sentido do seu plano de emergência e das normas a que esse plano obedece. Portugal está muito bem preparado desse ponto de vista. No entanto, se nós, por exemplo, olharmos para uma grande cidade, como é o caso de Lisboa, nós temos edifícios modernos, por exemplo, no Parque das Nações, que obedecem de facto a uma construção antissísmica feita sobretudo em aço, ou, com, ou cujo material de suporte é o aço, que é um material que absorve muito as ondas sísmicas. E com isso os prédios têm, e os edifícios em geral, e os monumentos, têm uma resistência muito forte perante um sismo até de uma magnitude considerável. O problema está se nós vamos para zonas mais antigas da cidade, por exemplo, Lisboa. Não só de Lisboa, mas cidades como Évora, Beja, etc., que têm um património histórico-cultural muito intenso, Setúbal, etc., e as várias cidades do Algarve, que essas, se calhar, ou em que nós temos muitas casas, é onde habita a população, nomeadamente a população mais velha, que são casas que não tiveram, ou que quando foram construídas, não foram construídas antes da legislação feita nos anos 60 e que depois foi aprovada pela União Europeia. E essas casas não estão preparadas, ou a priori não estão preparadas para um sismo de maior magnitude. E depois isso, e depois usando aqui uma expressão da nossa bela língua portuguesa, depois é um 31, ou se quisermos, depois pode dar casa, não é? Passando aqui a redundância. E isso é uma reflexão e é um tema que ainda tem que ser debatido. Ahm, já agora, eu ainda não. Já agora, eu penso que não expliquei muito bem aqui a origem, ou porquê que, ou melhor, ou porquê que nós offshore não temos um mapeamento das falhas ainda muito bem conseguido, exatamente porque quando nós fazemos geologia em mar à cabeça geofísica, e grande parte da cartografia sísmica e da neotectónica é feita a partir de estudos geofísicos, à cabeça de sísmica, por exemplo, de reflexão, sobretudo. Penso eu que será sobretudo reflexão, embora sísmica de refração também ser utilizada. Um, Muitas vezes nós não temos um mapeamento tão bem conseguido, exatamente porque são métodos extremamente caros e são métodos indiretos, e que
digamos que a maturação dos dados e a confirmação desses mesmos dados tem que ainda ser suficientemente testada. E digamos que é uma investigação que é algo lenta devido ao facto de ser muito cara. Por exemplo, nós, se repararmos bem, um gerador de ondas sísmicas pode facilmente custar 10 mil euros, ok? Pelo menos aqueles que eu tenho que eu tenho não, ou que neste caso, que a Universidade de Coimbra tem, chegam facilmente a esses valores. Um, mas isto para dizer o quê? E este vídeo sobretudo para explicar o quê? Que um sismo de magnitude, e aqui vou compartilhar a tela outra vez, um sismo de magnitude 5.3 ou 5.4 na escala de Richter é uma magnitude já bastante significativa. Se nós, por exemplo, olharmos e se nós formos aqui às informações detalhadas, se nós formos aqui à estimativa de energia sísmica libertada, é quase 8 vezes 10 elevado a 12 joules, o que corresponde a 1898 toneladas de TNT. Ou seja, é correspondente a 0,1 bombas atómicas. Honestamente, eu até pensei que fosse mais, mas pronto. Ou seja, nós estamos a falar de valores que são muito, muito consideráveis. Aliás, eu até vou aqui reforçar aqui sobre a energia sísmica. Pronto. Opa, isto não é isto que eu queria. Vamos só aqui voltar aqui a. Bem, vamos voltar aqui aos dados iniciais. Esqueçam. Vamos voltar aqui aos dados iniciais, perdão. Ou seja, este valor aqui de energia que está aqui apontado já é um valor muito já é um valor muito significativo. Um sismo com este tipo de magnitude já é uma magnitude considerada como sendo de intermédia a forte. Até mesmo se nós olharmos do ponto de vista da escala de Mercalli, ou seja, do ponto de vista da intensidade e da forma como o sismo foi sentido, nós já temos uma intensidade de 5 numa escala que vai de 1 a 12. Portanto, nós temos que ter alguma cautela quando nós analisamos estes sismos, porque são sismos importantes, está bem? Pronto, em suma, era isto que eu vos queria dizer. Eu demorei mais tempo do que eu queria, na verdade. Ui, cancelar, aqui cancelar. Demorei mais tempo do que eu inicialmente queria. E vamos aqui tirar aqui o compartilhamento de tela. Oh, caramba. Opa, ok. Eu agora já tinha pensado que tinha tirado aqui a reunião. Bom, à partes. Com base nisto, era isto que eu vos queria mais ou menos perceber. Explicar um bocadinho a história da sismicidade em Portugal, fazendo aqui a interação com o sismo de segunda-feira e perceber porque é que estes sismos ocorrem e qual o seu risco que eles comportam perante a população. E é importante frisar, se fosse um sismo mais próximo do continente ou se fosse mesmo em terra, poderia ter provocado danos, ainda que talvez não fossem danos catastróficos, poderia ter gerado, por exemplo, vítimas mortais. E isso depois era algo bastante grave. Com base nisto, é importante que a população esteja consciente, esteja consciente, consciencializada para este tipo de fenómenos, que nós temos que saber viver com eles e, em suma, é isto que eu vos queria citar. Com base nisto, um grande abraço a todos e até à próxima e muito obrigado, ok? Com licença, boa noite.